Estamos com mais um programa Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos aqui com a presença da nossa Jo Andrade, a quem eu agradeço com carinho por estar vindo aqui à nossa cidade de São José do Rio Preto, uma vez que ela reside em Barra Bonita, para falar conosco sobre Nada Resiste ao Trabalho, que é uma obra dela, uma obra do Roosevelt, seu marido, trabalham juntos e escreveram essa obra primorosa. E nós vamos conversar com ela agora sobre esse assunto. A bem da verdade, o trabalho é uma maior terapia que existe no universo, não é? É verdade. Primeiramente, então, nós gostaríamos de agradecer a nossa presença nesse espaço para que nós possamos estar transmitindo para você um pouco da nossa realidade enquanto escritores, enquanto estudiosos da doutrina espírita. Porque todos os nossos livros, todos, do primeiro até o mais recente, todos os nossos livros, eles têm uma razão de ser. Nós estudarmos para nós como autores, eu e o Roosevelt, nos aprimorar, nos melhorar, buscar algo em nós que vai nos ajudar um pouquinho a ser melhor do que nós já fomos ou do que nós fomos ontem. Então, os nossos livros sempre tiveram esse objetivo. Sejam os livros adultos, sejam as apostilas ou até mesmo os livros para adolescentes e para o público infantil. Sempre com o objetivo de melhorar cada um de nós e você que está nos assistindo. E esse livro do trabalho, né? Nada resiste ao trabalho, é como o senhor disse, acabou de dizer. O trabalho é primoroso, o trabalho dá para a gente motivação para viver. Você estar trabalhando é você estar se sentindo útil e na busca de um objetivo maior. Seja um objetivo pessoal, seja um objetivo profissional ou um outro objetivo, melhorar seus relacionamentos, diminuir seus vícios, adquirir novas virtudes. Então, o trabalho é uma utilidade, é você se sentir útil. E é assim que está nas obras de Allan Kardec. Ele afirma, né, está afirmado, que trabalho é toda ocupação útil. Então, a gente sabe que existe, didaticamente, 3 tipos de trabalho, né? Que é o trabalho dever, trabalho obrigação e o trabalho trabalho. Trabalho dever é aquele que a gente faz para ganhar o pão. Trabalho obrigação é aquele que a gente faz para atender ali um vizinho que está mudando, sempre nos emprestou alguma coisa através do muro e ele está mudando, nós temos a obrigação de ajudá-lo, né? É a obrigação de atravessar uma pessoa que está ali na rua, porque nós somos transeuntes e estamos ali com essa pessoa. Tantas outras obrigações. E o trabalho, que é o que dá trabalho, é esse enquanto você faz não esperando nada, nem recebimento, nem tendo obrigação. É apenas você estar sendo solidário. Agora, importante é que a gente trabalhe. Se Jesus disse, meu pai trabalha e eu também todos os dias, nós temos que trabalhar um pouquinho mais, né? Porque eles não têm muito débito, nós temos bastante. Né? Exatamente. Então, o trabalho, ele traz para nós, né, todo um referencial de vida. Como o senhor colocou 3 tipos de trabalho, né? Mas a vida é trabalho. A vida consiste em estar trabalhando a cada dia. A cada momento que você acorda para trabalhar sobre determinado assunto, sobre determinado problema, sobre determinada situação. Seja para o seu auxílio próprio, seja para a sua manutenção, né, pessoal. Nós estamos num mundo materialista onde nós precisamos estar trabalhando para nos manter, né? Ou seja, naquele trabalho onde vê um trabalho para o próximo. Este livro, nessa obra que eu e o Roosevelt escrevemos, ele está voltado para você. É no seu crescimento pessoal. O maior objetivo deste trabalho é voltado para o seu crescimento e para a sua evolução.
Porque muitas vezes, doutor Aguinaldo, a gente conversando, nós conversamos muito, eu sou profissional da área social, assistente social e administradora hospitalar. Então, sempre convivi com pessoas que estavam convivendo com problemas, né? Como todos os outros nossos irmãos do planeta. Mas esse contato era mais a miúde, era mais próximo. E as pessoas muitas vezes chegavam e falavam assim para mim, depois em muitas viagens com eu e o Roosevelt atendendo as pessoas que nos procuram, né, nos intervalos dos seminários, nos intervalos das feiras, colocando, se abrindo dos problemas pessoais que estão vivendo, né? O filho que drogou, a esposa que abandonou, o desemprego, né? E a pessoa realmente está perdida e muitas falam assim, mas eu peço para Deus, Ele não me ajuda. Então, essa questão, né, que a pessoa está sempre esperando uma ajuda do alto, né, e pedindo, e muitas vezes não está participando desse processo de mudança. Então, nessa nossa obra, nesse livro, o que é que nós estamos abrindo para você? Que vive problemas, que vive obstáculos, adversidades. Você vive e nós vivemos também. Eu, o doutor Aguinaldo, Roosevelt, toda a equipe vive problemas, porque nós estamos num lugar próprio, nós estamos num planeta de provas e expiações. E estamos aqui para nos curar, para nos tratar e para nos educar. Quando nós temos esses 3 caminhos a percorrer, é porque nós precisamos fazer mudanças pessoais. Então esse livro, ele vai estar mostrando para você como é que você faz para mudar a sua vida quando você está cercado de problemas, esperando a ajuda dos céus e essa ajuda não vem. Então nós precisamos que você preste atenção daqui para frente, porque é a grande mudança que você pode provocar na sua vida. A sua vida é a coisa mais importante. Tem muitos casos, doutor Aguinaldo, que a gente conversando com a pessoa, né, perguntamos assim, por que você nasceu, né? Ou por que você vive? E a pessoa fala assim, eu nasci para ter filhos, para procriar, para dar uma orientação, dar uma profissão, ajudar os mais necessitados. Outros dizem assim, eu preciso construir algo que seja um empreendimento que atenda muita gente, abra um número muito grande de trabalho. Outros ainda falam assim, eu nasci para o bem, bem genérico, para o bem. Tudo isso pode acontecer, pode ser sua vontade, pode ser o seu desejo. Mas, meu amigo e minha amiga, não é real. Você nasceu, eu nasci, sabe para quê? Para nós nos desenvolvermos. Você, espírito, nasceu para que você se voltasse para você, para ver onde é que você pode mudar, onde é que você pode melhorar. Eu tenho que voltar-se para mim, para o meu interior e falar assim, onde é que eu preciso me aprimorar? Onde é que eu preciso provocar uma mudança para que eu seja um espírito melhor? Para que eu seja uma pessoa melhorada, tratada, buscando a cura espiritual. Então, este é o grande objetivo desse nosso livro. É para falar que você é responsável pela sua evolução. Eu sou responsável pela minha evolução, pelo meu crescimento. Se nós olharmos na história, né, pegarmos, por exemplo, Joana de Ângeles. Quem é que fez Joana de Ângeles um espírito tão especial? Será que foi Jesus? Será que foi Deus? Será que foi algum outro espírito? Não, foi Joana.
Joana trabalhou internamente e foi melhorando, e foi se aprimorando, e foi detectando onde é que ela estava não tão bem, e foi se adaptando numa vida de progresso e de elevação. O mesmo ocorreu com o Chico, o mesmo ocorreu com tantos outros espíritos que hoje nós os consideramos espíritos nobres, que passaram por aqui e que hoje são espíritos que nós estamos, volta e meia, buscando apoio deles. Então, Jô, eu entendo que para a gente adquirir a competência, a gente precisa primeiro ter a mente focada, precisa estar com vontade de agir, e terceiro, agir, porque se não agir também não funciona. Para adquirir a competência, e a competência também a gente tem que entender que a gente tem que errar bastante, para poder estar sedimentando o aprendizado. Ninguém vai chegar aqui e fazer uma coisa bonita, já prontinho, e dar tudo certo. Não. Nós temos que trabalhar sempre para adquirir essa competência que vai acontecendo na medida que você erra menos e acerta mais. Em qualquer segmento da nossa vida, como espírita, como evangélico, como católico, como profissional de alguma área, nós temos que trabalhar. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que para mim é lapidar. O quanto a gente tem que trabalhar? Resposta dos benfeitores a Kardec: no limite das forças. Força física, psicológica e espiritual. Então não tem essa desculpa de aposentar cedo para não fazer nada, não. Tem que trabalhar. E o André Luiz colocou para nós que o mérito espiritual está na ajuda aos outros. Então, primaciar o trabalho de ajuda ao próximo, em qualquer setor, porque você disse que o trabalho é o bem útil, né? Sim. Aquilo que você faz de útil é um trabalho, é um bem muito importante. Então, qualquer segmento, mas sempre colocando na pauta do trabalho o nosso próximo, fazer o melhor de nós em prol daquela criatura, sem medir consequências. Outro dia uma moça me procurou dizendo assim: ó, doutor, eu tenho uma missão na Terra, estou só esperando a missão chegar para eu executá-la. Eu já fiquei assim preocupado. Não, tudo bem, então que você descubra logo e comece. Passado um tempo ela volta: doutor, até hoje eu não descobri minha missão, mas a hora que eu descobri, eu já fiquei mais preocupado ainda. Na terceira vez que ela me procurou e falou a mesma coisa, eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, diz Emmanuel que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Começa fazendo uma coisinha pequena, depois de uma maiorzinha, porque você tiver uma missão muito grande, você não vai ter experiência para isso. Então comece, pequenas coisas todo dia é muito importante. E aí você vai um dia, quem sabe, com competência, ser convidado a desempenhar essa missão, não é? Nós temos sempre assim, uma frase que nós utilizamos, tanto na vida espírita como na vida profissional. Você só dá aquilo que você tem. Quando eu falei no início, né, que esse livro está voltado com o objetivo para você se desenvolver, porque nós acreditamos que, como o caso que o senhor acabou de narrar, né, a moça, ela quer ajudar o próximo, mas ela nem sabe como ajudar, porque muitas vezes a pessoa tem essa vontade, esse desejo e é glamouroso, é importante nós cuidarmos do próximo, cuidarmos também, outra coisa que é muito importante a gente esclarecer, o próximo, mais próximo é o primeiro que você deve buscar ajuda. Porque as pessoas às vezes querem ajudar o próximo que mora debaixo da ponte. Quer ajudar o próximo que mora na rua, mas não conversa com o filho que está trancado no quarto, não só na epidemia, não. Estava trancado já lá no quarto. Então, ajudar o próximo, em primeiro plano, é ajudar aqueles que convivem com você, que é sua responsabilidade de pelo menos conduzir até determinada idade. Então, essa ajuda ao próximo há necessidade sim e merece aplausos. Primeiro, o próximo mais próximo e não esquecendo dos próximos necessitados. Primordial. Só que eu só posso dar para outra pessoa aquilo que eu tenho. Se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não me reconheço como filha de Deus, eu posso até ajudar,
mas eu não posso entender, compreender ou orientar aquela criatura necessitada de nós. Porque muitas vezes nós achamos que a ajuda ao próximo é somente o bem material. E grande parte, a vida me ensinou dentro do hospital, que grande parte do nosso próximo, sabe o que ele quer? Ser ouvido. Ele quer que a gente ouça e respeite o que ele pensa. Então, na realidade, isso é super importante. Mas nós vamos um pouco mais adiante, doutor Aguinaldo, no nosso livro, quando Allan Kardec, ele define que todo espírito tem atributos, propriedades naturais, que então todo espírito tem. 3 atributos, 3 propriedades que faz com que você mude sua vida. A inteligência, a vontade que o senhor comentou e o pensamento. Essas 3 propriedades, esses 3 atributos, todos nós temos. E o que difere essas propriedades de um ou de outro é que para alguns essas propriedades estão mais adiantadas, estão mais elevadas, e para outros essas propriedades não estão tão adiantadas, ou até mesmo para o próprio espírito, um atributo está adiantado e outro não. Por exemplo, quando a pessoa ela tem a inteligência, ela sabe que droga faz mal, que a droga vai fazer com que ela, com o tempo, destrua a vida própria e a vida da família. Mas a vontade, que é o segundo atributo do espírito, é tão forte e não está tão desenvolvida quanto a inteligência. O que ocorre? Ela sabe que faz mal, mas ela se deixa levar pela vontade e se droga. Então, esses 3 atributos são as ferramentas que todos nós, você e qualquer um ser deste planeta possui: inteligência, vontade e pensamento. Quando você tem inteligência, você pode escolher o que é que você quer fazer. É mesmo como exemplo assim, você está entrando numa cidade grande e você tem um GPS ligado. Então o GPS ligado e de repente o GPS perdeu a rota e fala assim, recalculando rota, mas o que depende? Da sua vontade. Se a sua vontade permanecer em ir na rota errada, o GPS pode repetir 500 vezes rota errada, refazendo rota. Sua vontade é pelo caminho que está errado, você vai persistir. Então, isso é interessante. Agora, quando nós falamos do atributo pensamento, que é uma outra fortaleza que todos nós temos. Você tem e todos os outros espíritos têm. Esse atributo é importantíssimo. Quando você fala de inteligência, nós temos que entender a inteligência como se fosse uma antena de rádio. Se eu sintonizar a minha antena no bem, eu estou com o pensamento no bem. Se eu sintonizar esse pensamento, esse rádio, numa sintonia do mal, o meu pensamento está no mal. Então, quando você consegue enxergar que há necessidade de que esses atributos sejam analisados, verificados em que situação que você se encontra, com relação à sua vontade, com relação à sua inteligência e com relação ao seu pensamento, identificando, né? Porque a gente identifica isso quando a gente para refletir sobre nós. Quando nós falamos assim, eu vou fazer uma reforma íntima, é essa análise que nós estamos propondo no nosso livro. A reforma íntima é você parar e analisar. Como é que está a sua inteligência? Você está escolhendo certo?
está escolhendo errado? Ou você está se levando pela massa? Como é que está a sua vontade? A sua vontade para o caminho não bom está mais forte do que o caminho do bem? Analisa. E o pensamento, se o seu pensamento está alinhado com essas duas primeiras premissas. Então, há necessidade de você se autoconhecer para que você possa se melhorar, buscar uma possível cura e tratar, primeiramente, dos seus vícios, das suas mazelas, dos seus medos. E quando você está fazendo a sua parte, daí com certeza o céu vai fazer a dele. Lembrando que tudo começa na reflexão mesmo. O próprio Sócrates diz que se a vida não é reflexionada, não serve para ser vivida. Segundo, a gente precisa criar clima para ser inspirado, estar alinhado mais ou menos com a vontade de fazer as coisas certas, procurar os paradigmas, os parâmetros, para que a gente fique um instrumento fácil de ser manuseado pela espiritualidade. E o terceiro elemento para a gente ter sucesso no nosso programa é a gente estar trabalhando de verdade em busca do bem do próximo, porque o maior mandamento da lei não é amar a Deus, o próximo como a nós mesmos, então nós temos que trabalhar depressa os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, no sentido de alinhar o próximo na nossa vida. E eu fico pensando, se somos devedores para com o universo, o único jeito de pagar a dívida é trabalhando no bem. A gente pode ter tal religião, pode achar que frequentar uma casa é o suficiente, não. A proposta é o trabalho no bem. E a gente, quando faz o bem, para 1, para 2, para 3, dentro do critério de justiça divina, nós nos aparatamos para receber o bem. Então imagina um momento difícil, que você, meu Deus, agora o que eu faço? Está tudo tão difícil. Os espíritos protetores dessas pessoas que nós assistimos, estando num reconhecimento do bem que nós fizemos para o seu pupilo, esses espíritos vão monopolarizar todas as condições possíveis no sentido de nos ajudar. E aí a gente vai dizer, que sorte a mim, deu tudo certo. Bem, dentro da nossa visão espírita não tem sorte nem azar. Eu disse que é para definir isso, eu diria que sorte é a oportunidade aproveitada e azar é a oportunidade perdida, né? Então, quando a gente busca fazer isso, a gente tem que ter o respaldo do conhecimento. Aí é que vem, você falou do GPS, eu falo que o maior GPS para a nossa vida se chama doutrina espírita. Exatamente. Então, a espiritualidade teve todo um capricho, todo um carinho de mostrar para nós como nós devemos nos conduzir, o que não devemos fazer, o que vai encurtar a caminhada, o que vai alongar, e as consequências da jornada quando a gente não usa os recursos dados pelo GPS. Então, precisamos estudar também. É fundamental estar estudando Kardec, estudando o Evangelho, que são obras, eu digo que essas duas obras, sem desmerecer as demais, são as mais importantes do universo. Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Só que precisa estudar e entender para aproveitar bem essa oportunidade de trabalho. Como nós sabemos que você escreveu esse livro, né, Jô? Nada resiste ao trabalho. E é esse trabalho que vai nos edificar. Não adianta ficar em casa lendo livro, assistindo programa, se não colocar a mão na massa. Então nós temos que trabalhar. E no trabalho do bem nós vamos resolver muitas coisas, como disse o Pedro, o amor cobra uma multidão de erros. Se temos equívocos, vamos trabalhar no bem. Ô Jô, mais 1 minuto para você fazer suas considerações finais e encerrar o nosso programa. E mais uma vez agradeço a sua participação. Uma outra frase que a gente utiliza muito é que nós conseguimos demonstrar a nossa evolução com o estudo e com a prática desse estudo. Porque nada adianta eu estudar e não praticar. Nada adianta eu ouvir e não praticar. Nada adianta eu assistir e não praticar. E quando você começa a praticar o bem, quando você
conhece qual é a forma, como que eu posso ser melhor para o meu semelhante, para a minha natureza, para a natureza do universo, para com os meus familiares, para com as pessoas da minha comunidade, para com o nosso planeta. E quando você consegue praticar uma atitude, por menor que seja, lhe dá uma satisfação que é enorme. Então a doutrina espírita, além de ser o grande GPS da nossa vida, ela é a sustentação da nossa existência. A doutrina espírita transforma a vida das pessoas, como transformou a minha. A doutrina espírita está em casa desde quando eu era criança, mas quando eu comecei a entender a doutrina espírita e buscar a prática, porque daí você começa a se cobrar. Você conhece e fala assim, opa, eu não estou praticando, eu conheço isso, mas eu não estou praticando. E quando você começa a praticar, você começa a se sentir melhor, grata e, mais importante, filha de Deus. Obrigada pela sua atenção e a gente espera que você leia, ouça, assista, reflita e pratique tudo que for para o bem.